Por que será que nas igrejas não acontecem tantos sinais, tantos milagres, maravilhas e prodígios como aconteciam antigamente, na década de 90, nos anos 2000? E cada ano que foi passando, principalmente de 2000 para cá, a chama do avivamento foi pouco a pouco se apagando, os sinais foram se deteriorando, os milagres, prodígios. Por que será? Eu estava meditando nisso, analisando. É bíblico que Jesus disse que o amor de muito iria se esfriar, a fé diminuir, o avanço, a tecnologia, a modernidade. Tudo isso foram causas cruciais, fundamentais para a fé de muitos se apagar, a ponto de não crer no sinal, nos dons e no poder de Deus, no que Ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Mas grande culpa de tudo isso eu atribuo aos líderes, aos pastores, aos fundadores de igrejas. Por quê? Porque eles deixaram de pregar o evangelho, deixaram de pregar a verdade. O evangelho mudou para muitos líderes, muitos pastores. Agora o evangelho virou um negócio de sustentabilidade financeira, né? Para o bem-estar da família, para o bem-estar da equipe profissional. E por isso que muitos líderes e muitos pastores, pregadores, deixaram de ter compromisso com a palavra e com o evangelho de Cristo e começaram a ter compromisso com o profissional, apenas o profissional. Então, eles deixaram de incentivar o povo a orar, deixaram de incentivar o povo a jejuar. Você se lembra, nos anos 90, eu era criança, mas eu me lembro, chegava na igreja, era 1 hora de oração inicial. E detalhe, nessa oração inicial, a igreja estava em peso, cheia. E detalhe, na oração inicial, havia batismos com o Espírito Santo. Você se lembra? Batismo com o Espírito Santo. Era o fogo abrasador do Espírito Santo. Era uma coisa tão linda. Na oração inicial, demônios caíam por terra, sem que ninguém impusesse as mãos. Na oração inicial, eu vi muitas vezes pessoas passando do outro lado da rua, e só por ver a oração e o fervor da igreja, muitas vezes lá do outro lado da rua, a pessoa caía possuída por demônios e tinha que correr a equipe de obreiro, de obreira lá para poder socorrer aquela vida. Trazia para dentro da igreja, a pessoa era liberta, participava do culto, recebia Jesus chorando. Era uma coisa extraordinária. Milagres que acontecia. Quando o pregador pegava o altar para ministrar a igreja, a chama estava acesa. O povo não ia na igreja apenas por revelação. O povo não ia na igreja apenas por prosperidade, por dinheiro, por interesses materiais. Mas por quê? Porque os pastores ensinavam. Os pastores pregavam a verdade. Os pastores ensinavam o povo a amar a Deus acima de todas as coisas. Pregava a verdade, doa quem doesse. Não era porque era um dizimista alto, então, não, esse aqui eu vou passar a mão na cabeça dele porque o dízimo dele era... Não tinha isso. E por isso nós víamos muitos sinais, muitas maravilhas. Quando o pregador pegava o altar para pregar na segunda parte do culto, a chama estava acesa,
durante a mensagem era algo tão glorioso, avivamento do Espírito Santo, arrependimento. Na hora do apelo, almas passavam chorando aos pés de Cristo para receber ao Senhor. No momento da oração, milagres extraordinários aconteciam. Paralíticos levantavam da cadeira de roda, câncer desaparecia, o cego enxergava. Eu, pastor Ariel da Silva, eu vi com estes olhos Deus ressuscitar mortos. E não foi um, eu vi mais do que um. Milagres desta classe. Deus ressuscitar mortos através da oração da igreja, no decorrer do culto. Não estou falando em ambiente de velório, não, no culto. A fé era tão grande, o mover de Deus era tão grande, que a pessoa levava o defunto para a igreja. Tinha horas que estava morto e através do poder da fé, na oração, no nome de Jesus, a pessoa ressuscitava. Eu vi com os meus olhos. E nós vivemos em uma geração em que as pessoas não querem buscar o Senhor, não querem. As pessoas vão na igreja, mas eles vão na igreja apenas para receber bênção. As pessoas vão na igreja, estão lá as massas, multidões, mas o pastor tem que buscar a palavra e buscar formas de entretenimento ao povo, para divertir o povo, para passar a mão no ego do povo, para cuidar, para não pregar a verdade, porque se pregar a verdade ninguém fica na igreja. E o grande responsável de tudo isso são os líderes, pastores corruptos que se venderam a Baal, Naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não ensinou o povo a verdade. Do que adianta Deus te usar para curar, para libertar? Do que adianta Deus te dar dons, mas você apenas usar para o seu bem entender e não usá-lo para arrependimento e para a salvação das almas? O que adianta as pessoas serem abençoadas? O que adianta as pessoas serem tocadas pelo poder, mas não ouvirem a verdade e continuarem caminhando o caminho da perdição? O que adianta? Naquele dia será um dia de acerto de contas com muitos que se dizem pastores, muitos que se dizem apóstolos, muitos que se dizem profetas, mas na verdade estão manchando e sujando o santo evangelho de Jesus. Eu estava meditando nisso hoje pela manhã e eu dizia: meu Deus, tenha misericórdia desta geração. Uma geração que não ama ouvir a verdade. Uma geração que não tem prazer pelos dons do Espírito Santo. Você ia na igreja antigamente, tinha lá o grupo de obreiros, o grupo de membros, o grupo de pessoas que estavam buscando os dons do Espírito Santo. Hoje em dia você não vê as pessoas na igreja orando e dizendo: Senhor, eu quero o dom da palavra, eu quero o dom disso, eu quero o dom da revelação, eu quero o dom da profecia, eu quero o dom de... Não, as pessoas vão apenas buscar interesses materiais. Você não vê as pessoas dizendo: Senhor, batiza-me com teu Espírito Santo, batiza-me com fogo, batiza-me com poder. Você não vê as pessoas buscando mais. Eu estava meditando hoje pela manhã e eu choro, porque nós somos a geração do arrebatamento. Século 21, nunca esteve tão perto a vinda de Jesus e nunca o povo esteve tão distante de Deus como agora. Você que é pregador, você que anuncia o evangelho, você que é líder, você que é pastor, que está me vendo nesse momento, seja um verdadeiro, seja aprovado por Deus. De que adianta você ser aprovado pelo homem
De que adianta as pessoas te aplaudirem, as pessoas falarem, uau, este homem é uma benção, ele fala bonito, ele tem discursos bonitos, ele faz isso, ele revela nome, ele revela isso, ele faz isso, ele faz... Do que adianta aí você ser reprovado por Deus? Porque você não está pregando a verdade. O povo está atolado no pecado e você continua dizendo que Deus é com ele, que Deus é com ela. Você continua dizendo profetizando 1000 coisas, quando na verdade Deus não falou nada disso. O que adianta? O que adianta? Antigamente os obreiros, os pregadores, se preparavam na oração na madrugada, se preparavam na santificação, se preparava na consagração, na comunhão, se apartando do mal, se apartando da carnalidade, fazendo a vontade de Deus, afastando-se das más companhias, crescendo na graça, no conhecimento, jejum fortíssimos de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, campanhas no monte, na montanha. Hoje em dia, a pessoa vai lá, faz um curso de teologia, começa a falar bonito, tem uma boa dicção, começa a escutar pregadores na internet, começa a comprar livros de pastores. Hoje em dia tem pastores que vendem livros de como falar bonito, de como fazer isso, de como fazer aquilo. E aí a pessoa fala, porque se você não ter um tal livro de fulano de tal, você não vai ser bem sucedido. O sangue de Jesus tem poder. Eu estava vendo esses dias um pastor famoso aí na internet falando que o pregador que não sabe usar a rede social, não sabe fazer isso, ele é um pregador reprovado. O sangue de Jesus tem poder. Por uma heresia dessa que o camarada fala. A pessoa tem que estar bem com Deus, tem que estar bem com Deus, se certificar de que está agradando a Deus. Os profetas da Bíblia, eles não se preocupavam em agradar o público, em agradar o homem, eles agradavam a Deus, e Deus testificava dos seus verdadeiros homens e mulheres. Deus testifica. As pessoas se preocupam mais em receber aplausos de homem do que receber a aprovação divina. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus nos dê ousadia, coragem para pregar a verdade, para pregar a palavra de Deus. Que Deus nos dê cada dia essa autoridade, esta força, para que você não seja covarde, porque a Bíblia diz que os covardes não vão herdar o reino de Deus, não vão herdar. Que Deus sempre nos sustente com esta coragem, esta fé, esta força de confrontar o pecado, de ser um defensor da verdade, do Evangelho de Cristo, de ser um embaixador de Cristo na terra, para que possamos povoar o céu e esvaziar o inferno, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos neste momento, e eu oro todos os dias a Deus, e eu peço a Deus, Senhor, acenda a chama do avivamento na face da terra, como foi o avivamento lá da rua Azusa, nos anos 1900, como foi o avivamento na década de 60 para cá. Eu peço para Deus um avivamento, mas um avivamento como nunca antes, um avivamento final. Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como o povo será desafiado a viver algo novo de Deus se não tem homens e mulheres que se dispõem a falar o que Deus manda? Se não tem homens e mulheres que vai na contramão do mundo, na contramão da maioria. Não seja igual à maioria, não seja igual, seja diferente, Faça a vontade de Deus e não faça a vontade dos homens. Diga o que Deus te manda. Fale o que Deus diz, porque isso vai produzir avivamento.
porque haverá o respaldo de Deus, haverá sinais, haverá fogo do Espírito Santo como nunca antes na face da terra. E esse será o último avivamento, porque as trombetas muito em breve vão soar. Que Deus abençoe a todos.